Fique por dentro dos principais acontecimentos da novela Terra e Paixão com os resumos do dia 29/07 a 13/08. Capítulo 72, sábado 29 de julho. Angelina surge na sala da fazenda com Mena. Ela conta a Jonatas que conseguiu fugir do ataque de um peão. Jonatas fala para Gentil não provocar mais Antônio. Graça e Caio marcam o casamento. Antônio reage quando Caio lhe diz que Ágata pode estar viva. Kelvin divulga pela cidade que haverá um show no bar. Irene sofre ao pensar que seu casamento com Antônio pode não ser válido. Aline e Caio se encontram durante o show do bar. Capítulo 73, segunda, 31 de julho. Jussara aconselha Jonatas a deixar Mena ser feliz. Gentil faz Jonatas prometer que lutará pelo amor de Aline. Irene sugere que Nice pode estar dando mais um golpe ao dizer que é herdeira de Cândida. Irene oferece dinheiro para Nice sumir com Ágata. Caso a ex-mulher do marido reapareça, Nina e Jonatas terminam o namoro. Ramiro conta a Kelvin que viu Irene conversando com Nice. Antônio proíbe Irene de ver Nice. Anneli resolve se afastar de Luigi. Jonatas e Caio se enfrentam por causa de Aline. Capítulo 74, terça, 1 de agosto. Caio reage quando Jonatas insinua que o carro de Daniel pode ter sido sabotado. Nice conta a Irene que Antônio ofereceu dinheiro para Berenice comprar o bar. Irene inventa para Antônio que Berenice está com uma doença contagiosa. Lucinda se compromete a ajudar Aline a aprender a plantar com um engenheiro especialista em tecnologia. Caio pergunta a Ernesto se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente. Capítulo 75, quarta, 2 de agosto. Caio não acredita que o dinheiro de Ernesto é herança de família. Andrade pede a Nice que não conte a Lucinda que eles já se conheciam. Ernesto liga para alguém dizendo que Caio está desconfiado e pede garantia de que não ficará preso. Berenice diz a Antônio que não tem doença contagiosa. Caio sofre um atentado e Aline o ajuda. Aline diz a Caio para não procurá-la mais enquanto estiver com Graçai. Renê fica nervosa quando Antônio diz que Caio será seu sucessor. Caio procura Jurecê. Irene e Graça fazem um acordo para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos. Capítulo 76, quinta, 3 de agosto. Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Iraí alerta Caio. Irene e Vinícius trocam elogios. Luigi e Anneli se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Caio promete não abandonar Graça e o bebê. Caio avisa Aline que se casará com Graça. Capítulo 77, sexta, 4 de agosto. Anneli comenta com Lucinda sobre sua desconfiança de que Gladys tenha contratado o médico e a enfermeira para dizer que Graça estava doente. Com o objetivo de sensibilizar Caio, Anneli fotografa um código que encontra na Bíblia de Nice. Ademir aconselha Caio a ficar com Aline. Anneli é flagrada por Berenice no quarto de Nice e acaba contando que existem barras de ouro escondidas no bar. Angelina comenta com Lucinda que viu Irene pagando 2 atores. Irene seduz Antônio. Capítulo 078, sábado 5 de agosto. Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luigi em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luigi mostra a Anneli fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça. Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo. Capítulo 79, segunda, 7 de agosto. Graça finge um desmaio e Caio garante que honrará o compromisso com ela. Antônio se sente traído por Caio. Caio pergunta a Antônio qual o interesse que ele teria nas terras de Aline. Vinícius e Irene se encontram. Luigi e Anneli observam Irene e Vinícius juntos. Ademir diz a Caio que as desconfianças do sobrinho sobre Ernesto podem ter fundamento. Andrade reclama de Lucinda com Nice. Petra atropela Andrade. Caio e Aline se encontram. Capítulo 80, terça, 8 de agosto. Aline decide se afastar de Caio.
Petra deixa Andrade caído na estrada. Andrade é levado ao hospital em situação grave. Lucinda encontra uma placa de carro no local onde o marido foi acidentado e conclui que a pessoa que o atropelou omitiu socorro. Silvério teme que Petra possa ser presa. Juan aceita a proposta de Antônio de se responsabilizar pelo atropelamento de Andrade em troca de dinheiro. Juan é preso. Luigi e Anneli planejam entrar no quarto de Nice para encontrar a chave do cofre do banco, onde estão guardadas as barras de ouro de Cândida. Aline decide ir ao casamento de Caio. Capítulo 81, quarta, 9 de agosto. Gregório diz a Nice que descobriu que as barras de ouro estão em um cofre do banco. Andrade recebe alta médica. Anneli e Lucinda decidem arrumar Aline para ir no casamento de Caio. Anneli pede ajuda de Luigi para invadir a loja de Graça. Marino diz a Antônio que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Tadeu manda Enzo entrar no quarto de Anneli para descobrir se ela é a garota do Pix. Rodrigo comunica a Caio que terá acesso ao laudo da perícia sobre o carro que Daniel dirigia no dia do acidente. Dalva liga para Ademir e marca um encontro. Antônio avisa a Caio para não decepcioná-lo. Caio fica em choque ao ver Aline entrando na igreja. Capítulo 82. Quinta, 10 de agosto, Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Anneli e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do Pix. Ademir é atingido por um tiro. Assim que se encontra com Dalva, Irene e Luigi convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Anneli. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anneli que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam. Capítulo 83, sexta, 11 de agosto. Caio diz a Antônio que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. Anneli promete ficar com Enzo se o técnico de informática convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. Hélio ampara Petra ao vê-la passando mal. Antônio expulsa Caio de casa. Caio resolve comprar a casa de Jussara. Mena conta a Jonatas que Caio desistiu de casar com Graça. Luigi reage ao ver Petra com Hélio. Ramiro sonha com Kelvin. O perfil de Anneli é cancelado do site. Jurecê abençoa a união de Aline e Caio. Capítulo 84, sábado, 12 de agosto. Raoni diz a Iraê que ela não deve gostar de Caio. Hélio pensa em Petra. Petra descobre que Hélio é um engenheiro contratado da cooperativa. Caio enfrenta Antônio e afirma que continuará trabalhando nas terras que também são suas. Flor avisa a Caio que Ademir foi baleado e está hospitalizado. Anneli conta a Luigi que Enzo está apaixonado por ela. Gladys se preocupa com Graça. Jonatas alerta Aline, dizendo que Caio tem interesses em suas terras. Graça decide promover um desfile na cidade. Enzo conta a Tadeu que Anneli não é a mulher do Pix. Ademir avisa a Caio que a morte de Daniel não foi acidental. Capítulo 085, segunda, 13 de agosto. Ademir alerta Caio para ter cuidado. Ramiro diz a Kelvin que não pode mais vê-lo. Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra desabafa com Hélio. Caio deduz que Marino esteja acobertando alguém e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel. Petra não responde Luigi quando o marido pede explicações ao ver a mulher chegar de carro com Hélio. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline. O resumo da novela Terra e Paixão é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixe seu gostei para fortalecer o canal.